debate chegando aqui na telinha da TV Friburgo, ao vivo, nesta quarta-feira, hoje dia 6 de abril de 2016. É um prazer estar aí entrando na sua casa, na internet, galera, pelo celular, pelo notebook, computador. Obrigado aí pela sua companhia do outro lado e já deixando o nosso telefone em aberto para a sua participação. 2522-9522, aqui o telefone da TV Friburgo, ou o nosso WhatsApp 99887-5651. Digita lá, manda o seu zap pra gente, dá uma ligada, manda a sua sugestão, a sua participação. Estamos aqui para te ouvir. E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho aqui com algumas ideias do nosso vereador Ricardinho, falando das suas leis, dos seus requerimentos de informações, para você também entender um pouco aí o papel do vereador, que é uma questão que a gente quer debater com você aí do outro lado, que talvez você não entenda ainda realmente, mas a gente está aqui para isso. Qual é o papel do vereador dentro de uma cidade? Qual é o dever que ele deve, fazer aí durante a sua candidatura, da sua legislatura, e a gente quer passar para isso. E um pouquinho do que o Ricardo vem fazendo aqui para Friburgo. Então, Ricardo, boa noite, Vamos falar muita coisa hoje. Bastante. Estamos aí abertos a participação também. Luane, também boa noite. Também tem que dar boa noite a todos que nos assistem, a todos e todas que nos assistem. É muito bom estar aqui novamente no nosso programa, poder debater, passar ideias, conversar com simplicidade, mas com propostas importantes para a nossa cidade, com muitas situações. E acima de tudo, agradeço muito a sua atenção, Agradeço poder estar entrando agora na sua residência, na sua casa, para poder debater e falar, e a sua atenção ela é muito importante. Vamos aí até o final do programa passar algumas coisas importantes. Antes da gente fazer... Já tem uns abraços aqui. Tem, mas antes da gente fazer a nossa agenda inicial, eu gostaria de fazer um registro, acho que é muito importante, que foi no dia 31 de março, agora o falecimento do seu Paulo Banana, Isso, é verdade. Foi muito triste, a família perdeu ele, era uma pessoa Conhecida, querida na cidade, foi um dos melhores jogadores de futebol da história de Nova Friburgo. Você disse que aprendeu com ele? Aprendi, quando eu comecei a trabalhar de contador, ele trabalhava na inspetoria de rendas ali, ele me deu muitas ajudas, muitas dicas, então fica o sentimento aí para a família, e acredito que lá em cima, no novo mundo espiritual, ele está... Um dos maiores atletas de Friburgo, com certeza. Tá driblando lá, tá jogando a bola dele lá, com certeza. Tá brilhando de alguma forma lá no céu, verdade. Os sentimentos aí, a toda a família, a toda a equipe aqui do vereador Ricardinho, deixa para toda a família. Então, Ricardo, antes da gente começar, tem nossos abraços que Mariozan passou aqui, que a galera vai estar ligada aí hoje, participando, ouvindo, vendo. Queria que você passasse os abraços. Mandar um abraço para a Vanderleia, Isso, a Vanderleia está sempre com a gente, é a nossa pré-candidata a vereadora, Isso. Vai fazer um sucesso danado, então eu te mando um abraço para ela aí. É, o esposo dela também. O Alessandro está sempre junto aqui, nós vamos estar junto, Vanderleia, um abração, e os trabalhos vão começar em breve. Nós vamos estar convocando todos os pré-candidatos, as pessoas que estão filiadas para dentro do nosso partido, o Partido da República, o PR. Para construir as ideias. Para a gente começar a construir o grupo e as ideias, para a gente colocar elas à disposição da população no início do pleito, lá em, se eu não me engano, 16 de agosto. E tem a galera da Frimafé, que está sempre ligada aqui na TV Friburgo, apoiador aí do Mariozan. Mandar um abraço pro Luizinho e Reinaldo, que o Mariozan pediu para a gente mandasse esse abraço. Lucas também. Douglas e Lucas. Seu Tatá, que acabou de ligar, seu Tatá. Tatá do Bramil, que é um amigão da gente, que sempre ajuda a gente, sempre que possível. E a vocês aí, muito obrigado pela audiência. E vamos tocando essas ideias, batendo esse papo aí, para ver se a gente consegue, vamos dizer assim, construir boas propostas para a gente uma política melhor, ir realizando elas aos poucos, e acredito que a gente vai devagarzinho chegando lá. Da mesma forma que a gente vem dando um alerta, Ricardo, a Aedes aegypti parece que deu uma acalmada aí nos casos, mas ainda tem alguns casos aparecendo. É a questão do H1N1 que a gente tem visto. Foi muito bom, Ontem na Câmara o doutor Renato fez um pedido de informação muito importante sobre a gripe, o HN1. Semana passada eu fiquei com uma gripe terrível, eu já fiquei com medo. E depois, pra gente não falar que a gente sempre critica, A gente, por exemplo, a gente está dando uma sugestão. Quem do governo, se alguém do governo, prefeito, se o doutor Rafael da Saúde estiver assistindo a gente, nossa gente está enfraquecida pela dengue. A população de Nova Friburgo, principalmente a população do bairro de Olaria, 80% pegou dengue.
está enfraquecida, necessitando de uma atenção e um fortalecimento. Antecipa a vacinação da gripe, não espera, vê se há possibilidade de, em função desse período em que a cidade, o bairro e a cidade ficou com esse caso, um número de casos de dengue muito grande, antecipa o pedido de vacinação para a nossa gente. Acho que antecipar a vacinação vai trazer mais proteção à nossa população, porque se a gente esperar acontecer, aí a coisa piora. Né, Luane? A população está enfraquecida, a dengue traz uma debilitada. É uma semana, é 15 dias que a pessoa fica mais velhas, então, sem se alimentar, sem fazer toda a sua alimentação direito. Poxa, aí uma dica. Antecipa a vacinação, vê se há possibilidade de alguém conversar com o secretário estadual ou com o ministro da Saúde, trazer para Nova Friburgo com 20 dias de antecedência a vacinação e abrir para todo mundo, abrir para as pessoas idosas, as grávidas, crianças, os adultos, quem quiser vacinar, porque a população ela está com essa situação. Nova Friburgo tem essa possibilidade de exigir uma antecipação da vacinação em função da epidemia da dengue que Nova Friburgo sofreu. Né? Então, vai um pedido do programa, do vereador, e acredito que muita gente que está nos assistindo vai também poder fazer esse pedido. Antecipa, começa a ver o mais rápido possível do município começar a fazer a vacinação da gripe. A previsão era final de abril, né? Mas especialistas já dizem que Rio de Janeiro vai sofrer uma epidemia maior do que São Paulo já está sofrendo. Imagina só, e a gente aqui com essa epidemia de dengue. De dengue, a população enfraquecida, vale a pena. Vamos pensar isso aí, que a gente não ganha nada, não vai perder nada, a gente só vai ganhar com a população, não é mesmo? E a gente pode registrar também, falar que a gente foi hoje na abertura da FEPRO, né, Ricardo? Prestigiar, que eu acho que, apesar que a gente vê essa crise econômica que a gente tem passado Brasil afora, Estado, a gente viu muitos comerciantes, né? Muito bacana ver pelo menos esse fortalecimento da economia local, né? E a gente esteve lá para prestigiar o evento. Né? A Feira da Promoção, né, ela é importante, né? Ela congrega, ela une diversos tipos de prestadores de serviços, comerciantes, indústrias, né? Gastronomia. Iniciativa da Cianf, isso, da TEIA com o BA, né? É muito importante a feira. Ela, se eu não me engano, ela já há mais de 16 anos, ela vem se realizando na cidade, na região, e vale a pena prestigiar. Começou hoje, né, Luane? Lá no Nova Friburgo, lotado, né? Country Club, de tarde já estava cheio de pessoas e vai, se eu não me engano, até domingo, né? Domingo até 10 horas da noite. Então vale a pena. A gente aqui de Friburgo. Conferir a oportunidade aí, né? De uma forma a gente também acaba economizando. Com certeza, acaba garimpando uma preciosidade, não um preço bom, né? Parece uma promoção legal, né? Então, e Mariosana está mostrando pra gente, a FEPRO ela vai de 6 a 10 de abril. Bota aí pra gente no ar. Isso aí, vamos divulgar. Vê se a gente consegue. A Cianf, que vem, né, desde lá do início, que buscou esse modelo do projeto de feira de promoção. E está sempre apoiando também, que é a Associação Comercial, né, que apoia os comerciantes. Então todos os dias, tá vendo? Ela de 13 às 22 horas. Então a partir de amanhã até domingo, né, a gente vai ter toda lá. E tem gastronomia, tem música. Tá muito bem organizada, né? Tem hoje a parte das noivas ali, dos casamentos, das festas, né? Sim. Bonita a beça, muito bacana. Muito e a gente ficou feliz, né? E parabéns pro BA lá e o Fábio Ster pela lá realização. Isso é bacana. E a gente tem uma novidade, né, Ricardo? Vamos deixar pra falar no final? Vamos falar agora de uma vez? Vou agora pra gente contar o pessoal. Tá tão lindo, gente. Olha só. É uma novidade que a gente vai estar trazendo agora. Um novo material que a gente está lançando do vereador Ricardinho pra gente atingir aí um público novo. Zé, se você puder dar um zoom aqui pra gente. Passar aqui pro Ricardo passar melhor. Passar aqui nessa câmera, fica melhor. Ficou muito fofinho. Um orgulho para nossa equipe. Fofinho nos dois sentidos, né, Ricardo? A gente tá gordinho, né? A gente não pode negar. Dá uma folheada aí pra gente dar uma olhada. Acho bacana que é um objetivo. A produção, espetáculo. A produção muito boa. É o objetivo. São expertos. O objetivo do mandato é chegar mais próximo aos jovens, crianças, né? Trazer as crianças a participar. Né, tem até uma interatividade jogos, no meio. Tem interatividade. Informações importantes. Tem o QR Code das leis, né, Luane? Isso aí, muito bom. Se você quiser acessar, você já pode buscar direto. Tem a TV lá também? O nosso programa, a TV. A gente botou.
algumas leis aí do vereador Ricardo que a galera pode acessar através do QR Code. Né? Galerinha plugada aí já sabe. Quem não tem o aplicativo, só baixar rapidinho, só botar o Q. Fazendo a campanha. CODE, né? Fazendo a campanha do... E é gratuito, isso fazendo mesmo. a campanha do Aedes aegypti também, para a gente sempre se conscientizar E que é uma coisa que não pode parar nunca, da agora para frente. Né? É todos os dias, Toda né? semana. Toda semana, todo horário, a gente está preocupado com o mosquito. E a gente tem um panfletinho aí, quem quiser destacar. Destacar né? para poder fazer e colar, né? Pode colar aí nas casas, no caderno, espalhar, levar para os colégios. Principalmente um trabalho... uma reedição do material que a gente já fez, com uma cara mais para garotada. Mais para garotada. E com sentido da gente, né, levar para a criançada, para a garotada, ela entender... Como é a opinião, né, desse público. Né, e entender quais são as funções de cada vereador, autoridade, vereador, prefeito, juiz, o Ministério Público. Né? Nós estamos aqui trabalhando com essa primeira edição, com a eleição, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Quais são as funções do prefeito, do vice-prefeito e seus secretários? E quais são as funções que o vereador deve fazer, deve realizar durante o seu mandato? A gente tem que começar a passar essa mensagem, começar a treinar e passar às pessoas, porque a gente encontra muito ainda as pessoas que acham ou que ligam ainda ao vereador aquilo lá de trás, onde que o vereador não tinha o prefeito ainda, o vereador eleito para tomar conta da vila, ele era a pessoa que tomava conta não só do Poder Executivo, mas era o juiz, era o vereador, era o prefeito, então isso lá do início do século. Foi passando, né? A vida vem mudando. E se acostumou, né? E as pessoas ainda continuam ainda, vamos dizer assim, com a ideia que o vereador tem que realizar obras. O vereador ele não tem poder de realização de obras. Ele pode solicitar e pedir. Quando o prefeito está do lado dele, é eleito em conjunto, fica muito mais fácil para o vereador conseguir as coisas para o bairro dele, para a rua, para a educação, para a saúde. Mas quando você se posiciona contrário ou fica longe do prefeito, né, das ideias do prefeito, e se posiciona como oposição, ou aquela pessoa que fica em determinada situação, vamos dizer assim, nem para cá, mas com uma situação de ficar independente, isso prejudica um pouco. Aí quem está no Poder Executivo nem sempre, não vou dizer nem que é uma regra sempre, mas nem sempre ouve o vereador ou faz aquilo, ou atende com rapidez o pedido do vereador. Isso é importante você falar, Ricardo, que a gente sempre tem, assim, vem ouvido, né? Ainda mais aqui você do bairro de Olaria, as pessoas às vezes te cobram, né? O que você está fazendo para Olaria? O que você pode fazer para Olaria? Minha rua está esburacada, está cheia de mata, cheia de lixo. A gente pode pedir, mas a gente infelizmente não tem o Ricardo que faz, né? Não tem o papel e não tem a ação ali para resolver a questão. Não é, e a gente pode pedir como a gente pede. Eu não tenho vergonha de pegar o telefone agora e ligar, ou para o prefeito, ou para o secretário de Olaria, ou para qualquer outra pessoa. Até Mariozão faz isso aqui, ou até mesmo um vereador de situação que ajuda a gente, às vezes, olha, está acontecendo isso, a gente está precisando. Por quê? Porque o vereador não está pedindo para ele, está pedindo para a população, para uma coisa que é emergente, que necessita. Mas você não tem o papel e a caneta lá para resolver. Por exemplo, eu sabia somos oposição porque somos contra esse tipo de gestão, né? Sim, né? Eu acredito que deveria acontecer sem precisar pedir. Exatamente. Com certeza. Né? Quantas vezes nós falamos que o SASE era um vetor de produção de mosquito Aedes aegypti um tempão. É a ironia do destino, né? Um local que trouxe muita saúde para o bairro, hoje está produzindo doença. Eu posso o quê? Reclamar, pedir, solicitar, falar. Eu não posso arregimentar 5 funcionários públicos, um caminhão, um carro e abrir lá e poder fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. Eu não posso fazer isso. A vontade minha era poder fazer, né? Que a gente pudesse arregimentar um carro, 5 pessoas, ferramenta e vamos para lá resolver o problema. Mas o vereador, infelizmente, ele não tem esse poder, né? Ele tem a possibilidade de conseguir quando tem o apoio do prefeito. O prefeito e os secretários vão lá ajudá-los, né? Então essa é uma particularidade que a gente tem que estar sempre, eleitor, focando e olhando essa situação. Que às vezes acontece, tem uns que conseguem, vamos botar assim, né? A gente não sabe como. Mas só para descontrair, as coisas estão tão ruins que até a turma do Amém está reclamando do prefeito. Que não está dando tempo. Não está fazendo nada. Então até aqueles que dizem amém para o prefeito todo mês, todo dia, sim, já está começando a ficar tristinho. Por quê? Não sai do papel o governo, não sai do local, então
a gente fica nessa situação. Só fica lá nas meias palavras, né? E mais uma vez, nós vamos pedir a garotada para... Nós vamos estar distribuindo. Uma vez que é dever do vereador, né? A gente vai estar aqui mostrando qual é vamos dizer assim, a verdadeira função do vereador. O vereador tem que fiscalizar, denunciar aquilo que ele verificar que não está dentro da legislação. Ele tem que construir leis, né? Fazer leis, indicar leis ao prefeito, criar pedidos de informações para abrir e fundamentar fiscalizações de diversas ou de todas as áreas. Que alguns a gente vai até falar aqui hoje. Do Poder Executivo. Então essa é a função do vereador. Para falar também, assim, que muitas pessoas às vezes cobram você, a gente também tem que cobrar, passar, a gente recebeu essa semana no nosso WhatsApp, vamos dizer que fosse uma denúncia, né? A gente já sabe que tá um caos mesmo, as escolas estão caindo aos pedaços, aquelas escolas antigas, e você vem sistematicamente, pelo menos aí há um bom tempo, pedindo, cobrando, falando da reforma do Dermeval, do Rui Barbosa, e uma Helena Coutinho. E uma estudante do Rui Barbosa pediu: vereador Ricardo, por favor, ajuda o Colégio Rui Barbosa, né? Como a gente falou, se a gente pudesse, né, resolver. A gente tá aí pronto para mostrar, né? Isso, pedir a Lucilé para quando puder, pode colocar. Ela vai até colocar, tá? Essas são as fotografias das salas de aula do Colégio Rui Barbosa. A gente elogia porque o prefeito conseguiu agora inaugurar a creche lá na Vila Nova. Você consegue colocar as outras, né, pra gente ver. Conseguiu inaugurar a creche lá na Vila Nova, creche bem elogiada, material de primeiro mundo. Parabéns, a gente tem que elogiar mesmo, temos que construir e fazer. Agora fez uma em Lumiar, acertou a linha do Cônigo, parabéns. Mas tem muitas outras que há muito tempo não se sai. Se puder repetir do Colégio Rui Barbosa novamente, olha aí, é essa situação que os nossos alunos estão lá passando. A gente elogia, mas também a gente pede. Vamos olhar com carinho as escolas. Eu logo no início do meu mandato, nós levamos um grupo de pessoas, principalmente daqui de Olaria, que representam a Associação de Moradores e Amigos do Bairro de Olaria, fizemos uma reunião com o prefeito Rogério Cabral. E um dos compromissos em que eu, durante 1 ano e 2 meses do meu mandato, eu cumpri com a minha palavra com o prefeito e dei sustentação ao seu governo, uma das coisas era promover obras. Primeiro, sem medo de falar, no Colégio Demerval Barbosa Moreira, segundo no Helena Coutinho e no Colégio Rui Barbosa. Tá aí, se passaram 3 anos. Quando chove, imagina como tem aula. Se passaram 3 anos, olha a situação, como que está lá o colégio, como as pessoas estão estudando. E assim está na Lana Cheiro de Morro. Assim está lá. O hospital, né, Ricardo? Está lá, o hospital também está com aquela situação também. A gente precisa, prefeito, da gente buscar as alternativas. Porque a gente está sempre, Nova Friburgo está sempre na lamúria e na lamentação que não vem verba de fora. Não vem verba de fora. Vai deixar acabar? Se não vir verba de fora nenhuma, como a gente está reclamando e que não está vindo, então nós vamos continuar com essa mesma política, com essa mesma gestão. Não é isso que a população quer. Ela quer uma saída de emergência, uma proposta para se rever o que vai se fazer. Eu tenho falado que na análise dos orçamentos, na análise das propostas que vêm do governo, não vem proposta alternativa para a gente construir saídas dessa crise, para a gente reformar as nossas escolas, buscar recursos. Então, o município de Nova Friburgo tem patrimônios. Esse patrimônio está rendendo fruto para a população? Não sei. A bem dizer que a gente estaria vendendo ações da Energisa para poder investir naquele prédio da Fábrica Ipu. Nós estaríamos vendendo outros bens públicos para investir na Fábrica Ipu. Vamos lá, Fábrica Ipu não deu certo, é um caso passado, está lá encostado. Mas as ações da Energisa, os bens que iriam ser vendidos, não poderíamos a gente vender, depositar no Fundo Municipal de Educação e essas verbas serem destinadas não para as escolas novas, construção de escolas novas, mas para reformar as escolas que tem nos nossos bairros. Então, a gente passamos 4 anos com uma proposta que era para resolver e continuamos escrevendo a mesmice da mesmice. O que é? Repetir leis, repetir orçamentos de governos do passado. O futuro ninguém pensou, não tem medidas alternativas, não tem planejamento. Então a gente elogia quando a gente vê que aconteceu. Lá está lá construída a escola da Vila Nova. O Ledão que ele fala, a creche,
por favor, atenção, é um local onde que tem um ir e vir de veículos muito grande, já há uma necessidade de uma intervenção ou de sinal eletrônico, né? Ou botar um redutor de velocidade ali, um quebra-mola, outra coisa, para poder dar segurança. Já estamos pedindo porque há essa necessidade. A gente transfere um grupo de pessoas indo para ali. É muita gente, num local onde que tem estacionamento quase que dos dois lados, ônibus de caminhões passando ali à torta e à direita com muita velocidade. Seria bom já, secretário de Saúde, secretário de Mobilidade Urbana, dá uma olhadinha lá, bota a faixa de pedestre, bota os quebra-molas, porque é a bem da segurança da vida e das pessoas que vão estar ali ou trabalhando, ou as crianças indo estudar, as mães e os pais indo buscar. É um alerta que a gente faz e agradecendo aí pela comunidade do Vila Nova a instalação da creche lá. Isso aí. É o que a gente fala, às vezes as pessoas necessitam realmente de obras novas, como a gente viu essa, porque necessitam de mais creches, até mais do que uma, né, do que duas. Mas também os espaços que já existem precisam de reformas e ampliações para se manter e abrigar aquela população que cresce em volta. Agora, uma coisa eu não consigo entender, prefeito. Eu vou estar assim conversando como se eu tivesse, Mariozan, sentado do lado do prefeito, e eu não consigo entender. A gente tem que pensar. Para botar a UPA no bairro de Olaria, ia ferir a lei de responsabilidade fiscal, porque tinha que contratar mais gente para trabalhar. O Ledão lá, que está sendo chamado carinhosamente, não tinha ninguém. Tá, né? Construiu, tinha algum profissional contratado para trabalhar? Vai ter que demandar, não. Né? Não é? Ou vai tirar de algum lugar. Então será que não vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal, a contratação dos funcionários lá? Será que estava já tudo arregimentado? Vai tirar de algum lugar? É estranho porque que a justificativa para não ter uma atitude pública dentro do bairro de Olaria, né, para a saúde dessa região, que não tem praticamente nada. Graças a Deus, nós temos ali o Tunicaçuga, com a turma lá trabalhando, a Vera, a dona... aos trampos e barrancos vai. Isso, eu esqueci o nome da dona... Aquela mais antiga senhora, esqueci o nome dela, mas vou falar o nome da senhora daqui a pouquinho. No Tunicaçuga. Mariozão, como é que é o nome dela? Dona Lucília. Entendeu? Ela é uma guerreira ali que segura. Nós só temos aquilo ali. Para a construção da UPA do bairro, perdia, não podia, porque não iria cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E as novas creches? Os novos colégios que não existiam, estão começando a existir agora. Tinha gente sobrando, estava dentro da folha parado e não fazendo nada. É só uma crítica, porque quando a gente tem que dar alguma satisfação com base em números, a gente tem que ter o cuidado para não falhar e passar despercebido essas situações, né? Isso aí, tem que dar uma cutucada, né, Ricardo? E falando nesse sentido que a gente recebeu também, é o estado lamentável que se encontra o Raul Sertã, né? E de falta de insumos que a gente recebeu essa semana, o pessoal falando, não tinha folha nem para bater o ponto, que não tem luva e não tem mais não sei o que. A situação até para a saúde de cirurgia, está muito ruim, está muito complicado. E a gente cobra, né? Quando lá no início de 2015, final de 2014, 2015, o secretário de Fazenda, o Dr. Juvenal Fondac, ele mesmo falava que o governo estava todo estruturado, funcionando igual um reloginho, tinha dinheiro e que a preocupação era com a saúde. E agora eu não vi preocupação com a saúde. Nem com os outros. Né? A saúde continua... A saúde de 2013 era melhor do que a saúde de 2016, infelizmente. A saúde de 2014, com todo o defeito que tinha, ainda estava melhor. Estava melhor um pouco. Agora, 2015 e 2016 a coisa perdeu. Eu tenho um respeito enorme ao secretário de saúde, ao Dr. Paulo Coelho, aos médicos que estão lá com boa vontade de se fazer, mas tem que melhorar mais e melhorar muito, porque... E eu não entendo por que vocês não botam a boca no trombone. Eu boto. Não dá para melhorar. Por quê? Por quê? Aí eu falo, o orçamento de 2014 foi previsto 117. Durante o ano de 2014, houve remanejamento para aumentar a dotação de 117 para 144. Emitiu-se em torno de 135 milhões de empenho. Ora, já é quase, vamos botar, 9 milhões menos do que estava orçado. E só efetivou o pagamento
algo em torno de 120 milhões. Ficou 24 milhões no ar. Será que estavam em excesso ou é o resultado que a gente está tendo agora de não ter gasto os 24 milhões lá e aí agora investido, falta... né? Não é gasto. Não é gasto com investimento, botados os 24 milhões, aí agora falta tudo. Falta asepsia, não vai ter o dinheiro. Falta o álcool gel, falta o papel, falta o A4, está faltando tudo. As pessoas têm que levar fronha, travesseiro, lençol. Até a alimentação eles estão pedindo. É triste a realidade, né? É triste essa realidade, infelizmente. Até a gente vai falar disso, que é um dos requerimentos de informação que você fez aí essa última semana passada, falando sobre essa questão da compra de insumos, né? E a gente vai falar um pouquinho, só vamos dar uma pequena pausa que a gente quebra aí toda essa questão de cobranças aí, né, e de fiscalização, e a gente vem para os requerimentos, para os projetos de leis que o Ricardo apresentou aí nos últimos dias. Então a gente volta rapidinho, né? Isso, e para a semana a gente vai estar distribuindo nas escolas. Na escola, nas ruas, né? A gente vai fazer essa distribuição da nossa... Tomara que chegue bem nas mãos da garotada, da adolescência, da criançada, e chegue aos pais aí de uma forma carinhosa e com informação importante, né? Verdade. E a gente então volta depois do intervalo, pedindo a sua participação pelo 2522-9522, se quiser deixar alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, ou pelo WhatsApp 998875651. Uma pausa para beber uma água e a gente já volta com mais ideias em debates aqui na TV Friburgo. Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie. Estamos de volta, Ideias em Debates ao vivo para você nesta quarta-feira, dia 6 de abril de 2016. Um prazer ter você aí do outro lado. A gente está falando hoje aqui um pouquinho com o vereador Ricardinho das leis, dos requerimentos, que a gente vai falar agora nesse segundo bloco. E a sua participação está aberta pelo 2522-9522. Tem o nosso WhatsApp 99887-5651 e nas nossas redes sociais para acompanhar melhor aí as nossas ações. É só digitar vereador Ricardo Figueira, tudo junto, você encontra Facebook, Instagram e também o nosso site. Fica aí aberto e a dica para você também. Ricardo, a gente estava falando agora que a gente colocar em pauta nesse segundo bloco um pouquinho do seu trabalho lá na Câmara, né, que foram alguns requerimentos de informação, que é uma das funções que o vereador tem e tem de poder ali para solicitar ao Poder Executivo, que é a Prefeitura, e também projetos de lei que a gente conseguiu lá ontem a aprovação depois de uma discussão grande, bem bacana, né? E a gente conseguiu passar com essa lei, a gente vai falar um pouquinho. Pedi para você falar primeiro, que como a gente estava falando antes de saúde, essa questão toda que a gente sabe que não tá bacana, que foi um requerimento de informação que você apresentou na semana passada, que questiona as compras de insumos para os laboratórios de análise clínica, que parece que o valor que é repassado não bate com o que saiu, alguma coisa assim. Alguma coisa, o questionamento é que chegou a nosso conhecimento que há possibilidade de estar havendo alguns superfaturamentos na aquisição de alguns itens destinado ao laboratório de análise clínica dentro do sistema de saúde de Nova Friburgo. Então nós abrimos um pedido de informação buscando ter, de 2013 para cá, a relação de todos os fornecedores que forneceram os tipos de itens. Esses insumos seriam o que, por exemplo? Eu tenho assim um pouco conhecimento técnico de dizer tipo agulha? Agulha, também? Tem alguma coisa chamada os reagentes para poder fazer a análise do sangue, urina, essa situação. Porque às vezes a gente fala em suma, às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Então eu também não tenho assim, eu ainda tenho que estudar, ver o que é cada um, mas a gente vai confrontar licitação, preço de mercado e valores
que foram comprados, adquiridos. Aí a gente começa a verificar se Ah, as pelo compras menos, né? elas respeitaram os limites que o Tribunal de Contas determina como viáveis para fazer as compras, seja por licitação, seja por aquela parte que... Emergencial, alguma coisa? Não emergencial, porque os laboratórios eles têm uma forma de contratação que é os credenciamentos. Ah, isso. Né? Então todos os Vai ter laboratórios... chamamento? todos os laboratórios de Nova Friburgo que tenham sede, que tenham vínculo com o município de Nova Friburgo há mais tempo, eles são credenciados e são chamados, né, a fazer a solicitação para poder prestar o serviço. Então a gente está verificando as compras de insumos que o município fez para levar para os seus laboratórios, tanto dentro do Raul Sertã, como maternidade e outros locais. Pelo SUS, né? Isso, então a gente vai estar fazendo essa fiscalização e verificando as notas de compra, o que foi empenhado, Então, vocês respondem, e né? verificando já os preços de mercado, eu já tenho eles guardados. Então Para comparar. comparar com quando vir as notas fiscais, para a gente poder ver se está sendo Eles têm praticado. prazo para enviar isso? O pedido de informação é 30 dias, o tempo regimental. Mas recentemente, até na Voz da Serra, nós vimos um bom trabalho lá, da Voz da Serra, mostrando como que funcionam os pedidos de informações, qual o tempo médio. Até do trâmite de projetos, Em né? média está se levando 65 dias para poder se responder todos os pedidos de informações dos vereadores. Muito tempo, né? É bastante tempo. E aí fica uma fiscalização fraca, né? Quando Sim. você poderia estar fazendo mais, mas aí você não tem o retorno. Não tem, às vezes que Tá aguardar, pensando. você não pode nem acrescentar um volume Mas- muito grande de fiscalização. Pra ser mais rápido. Essa modificação no regimento interno que você está tentando, né? O governo ser mais efetivo na resposta, porque a demora da devolução dos documentos e a demora na resposta, ela é o fator principal, e acaba-se de você ir deixando acontecer e não tomar as providências. Por exemplo, eu tenho um caso de um pedido de informação meu que ainda não foi respondido, é um não cumprimento de uma lei, por exemplo, e é uma lei até de autoria da gente, que é uma lei que eu julgo que seria importante para a cidade. Qual é essa lei? Essa lei obriga a todas as empresas de telefonia fixa, móvel e empresas de radiodifusão que tenha torres instaladas no município de Nova Friburgo, elas têm que fazer a instalação de um holofote para iluminar essa torre, a torre ficar sempre iluminada quando o município vir a entrar no estado de alerta máximo, no caso de enchente, de chuvas fortes, no caso de poder ter mais um alerta que a Defesa Civil vai lançar para toda a população, para ela poder estar ciente que o município vai entrar. Aí as pessoas, vai acender a luz e começa a chover? Não. As autoridades hoje, elas têm que ter, Antecipação. elas têm que ter o dever de comunicar à população com antecedência que o município, se continuar aquela quantidade de chuva, há uma probabilidade grande do município entrar em alerta máximo. Quando isso acontecer, essas torres, a torre do Imperador, todas as torres de telefone, elas têm que estar iluminadas em vermelho e em abóbora. Não é acender lá na ponta da torre uma luz de vermelho. Aquilo ali já é regulado pela empresa ANAC de viação, por causa do sistema aéreo. É só iluminar a torre de baixo para cima, que alguém possa ver que ela está iluminada. Ela está em tom vermelho. Fazem aquelas campanhas de no Natal, azul, isso, rosa. no Natal, a nossa concorrente, a Inter TV, ela não bota lá toda branca, toda azul, ou toda vermelha, ou toda verde? É isso. É fazer com que a Inter TV acenda aquela luz toda vez que o município entrar em estado de alerta máximo. Essa lei já foi aprovada, ela está em vigor, foi comunicada ao prefeito, ao Ministério Público e aos secretários de Meio Ambiente e Defesa Civil. Nova Friburgo está entregando alvará de construções a torres de telefonia sem o cumprimento dessa lei. Quando acontecer, espero que isso não aconteça, eu prefiro que minha lei nem... se for para esse sentido, ela não seja usada, mas se vir a acontecer um evento certo no município e as torres deveriam estar iluminadas e ainda não estão, alguém vai se responder. Eu estou aguardando porque eu já conversei com o Coronel Mori, tem que se abrir uma portaria para poder
fazer a determinação que a lei pede. A lei determina que tanto o secretário de Meio Ambiente como o secretário de Defesa Civil, ela tem que regulamentar a lei. O que é regulamentar a lei? Olha, o holofote vai ser instalado na base da torre de tal forma que, comandado pela Secretaria de Defesa Civil, o acendimento dela, todas as torres têm que ficar iluminadas enquanto o município estiver em alerta máximo. Então, aí, por exemplo, eu estou com um pedido de fiscalização. Não fui respondido ainda. Por que a lei não está em funcionamento? Por que o município está concedendo alvará e autorização para a construção de torres sem o cumprimento dessa lei? Aí, e já vai quanto tempo? Eu estou aguardando isso já há 1 ano e pedindo. E era para ser 30 quando dias. Quando a gente pega isso, não foi respondido o pedido de informação, estão descumprindo lei, a gente bate um papelzinho, vai lá no Ministério Público, protocolo, fala que o vereador é chato, que o vereador está caçando, como é que é? Sarna para se coçar, mas não é. A lei existe, é uma lei boa, é fácil de ser cumprida. Eu acredito que é uma responsabilidade social, principalmente das empresas de comunicação que retiram, seja de som, imagem, que tem um bom lucro na cidade, na hora que a cidade... Concessões públicas. E na hora que a cidade precisa dessa informação, eles têm que estar aptos, eles têm que estar solícitos a atender a nossa população, porque é ela que paga todo esse sistema. É tão simples, né, cara? É simples. Joga o holofote vermelho e a abóbora, a pessoa vai ver lá, a torre está vermelha e a abóbora, sabe que o município está em estado de alerta máximo e que poderá acontecer uma chuva forte, vai ser muito melhor. Eu acredito que vai dar muito mais visibilidade do que as cornetas que tocam dia e noite dentro das comunidades. Porque praticamente Nova Friburgo tem torre para tudo quanto é lado, já está instalado. Então a população vendo que a torre, principalmente essa torre do Caledônia e a torre da InterTV na Pedra do Imperador, ficar iluminada, Nova Friburgo e a região centro-norte fluminense vai saber que nós estamos no estado de alerta máximo. Mais eficiente. É simples e eficiente a coisa, né? Então aí fica ao critério, estou aguardando, não fui respondido, vou aguardar mais um pouco, se não vir, vai ser mais uma denúncia que a gente tem que fazer. Essa é a função do vereador, fiscalizar o cumprimento de lei, fiscalizar a realização, buscar informação para poder fazer as coisas funcionarem. Mais um, e falando até de iluminação, né, Ricardo? Só que é a iluminação pública, que foi um requerimento que você apresentou ontem, que era para ter sido na quinta passada, que é por que você, né, questionando a prefeitura, por que tantos contratos emergenciais estão sendo feitos, né, realizados para a prestação de serviços da iluminação pública. Essa é uma situação, né, que eu olho para as câmeras e pergunto por que o Ministério Público ainda não interviu nisso. Já são, acho que 4 empresas. São 4 empresas contratadas de forma emergencial. E a gente tem que relatar, que é o que eu digo, por que o Ministério... E o contrato emergencial tem um prazo. Eu digo por que o Ministério Público ainda não interviu nisso, porque antes mesmo do atual governo tomar posse, a ANEEL já tinha baixado a regulamentação 1 ano ou 2 anos antes, que a partir de tal data, a iluminação pública as concessionárias de energia elétrica, como a Energisa, que é a concessionária e distribuidora, não poderiam mais fazer o trabalho de substituição de lâmpada e extensão de rede de iluminação pública. Então, quer dizer, Nova Friburgo foi avisada 2 anos antes que, em dado momento, a partir daquela data, a concessionária ela só iria arrecadar o fruto da contribuição de iluminação pública e os trabalhos de troca de iluminação teriam que ser feitos por empresa regularmente licitada pelo município. Isso 2 anos de iniciar o governo. Passaram-se os 2 anos, o governo começou os contratos de emergência. A própria Energisa destacou uma empresa que veio aqui, Energisa alguma coisa, trabalhou uns 3 meses, saiu fora, veio uma outra chamada de Florianópolis, tem uma outra funcionando e com coisa de LED que troca para isso, que aquilo, tem coisa errada aí, né? Onde a gente tem um cheirinho aí, a gente está vendo que as coisas não estão sendo feitas. Por quê? O correto é licitar, abrir os prazos para trabalhar e a empresa ter 4 anos para trabalhar, fazer o seu trabalho. Por que já é o 3º ou 4º contrato que o município faz de forma emergencial, mesmo aí que eu digo, o Ministério Público, mesmo sabendo que há 2 anos antes a Agência Nacional já havia comunicado que as concessionárias não poderiam mais prestar esse serviço.
Então por que deixa a coisa acontecer? Acho que foi energia, acho que eu lembro as últimas. Energia das Soluções, Sadenco e agora estava Hashimoto. Então, nós fizemos, já fiz um pedido de informação, tem uma sequência de documentos guardados. A gente até foi na Ricardo, só te cortando, fizemos uma fiscalização de perto a Sadenco lá. Buscando até o requerimento anterior que você já tinha E a feito. gente tem, senhor prefeito, só pode até analisar. Nós temos denúncia que está lá guardado para a gente ver toda a situação, que a iluminação pública chegou na porta de um secretário. Foram vários postes, vários braços de iluminação, mas chegou na porta do sítio do secretário. Aí eu pergunto, por que chega na porta do sítio do secretário e é tão dificultoso atender a população aqui nesse momento? Porque às vezes está numa escuridão por causa de uma lâmpada, então, né? Toda essa situação é necessária a gente ver por que isso está acontecendo, por que em determinado local que nem energia elétrica não tinha, já se instalaram poste, braço de iluminação pública e está lá na porta de um secretário do senhor. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça para a gente poder dar continuidade nessa fiscalização. Aí o que você faz, né, Ricardo? O vereador faz de forma formal, através do requerimento de informação, buscando as informações. Ele pode até o local, visitar, né, ele tem o direito de fiscalizar de perto. Faz esse requerimento, aí não acontece, é o que você falou, vai para o Ministério Público. Ministério Público, a gente tem que fazer. Porque se não tem a resposta, e depois fala que não avisou, que não aconteceu. E quando você tem consciência que os fatos praticados, reais, né? Foram praticados irregular e ainda trazem prejuízo ao bem público, ao erário, né, do município, a gente tem que fazer as denúncias, entregar ao órgão competente de fiscalização, porque senão a gente passa a estar dentro daquilo ali, compactuando aquela situação. Até uma que a gente tem que fazer, né, Ricardo, que está lá pronto para você fazer também, que a gente até fez a denúncia aqui, que é a questão da impressão do IPTU, até reservei lá essa semana, mexendo nos jornais, a matéria falando que não ia ser impresso por contenção de gasto. E aconteceu por ser impresso. E aí teve a impressão. E a gente tem que já falei, estou pedindo, já poderia ter vindo alguma resposta, tanto do secretário de Fazenda quanto do prefeito, foram impressos porque nós ganhamos de fulano de tal, ou o banco entregou a gente, não era para entregar. Quer dizer, para fazer essa comunicação. Como não fez ainda, a gente vai ser merecedor da gente entrar com um pedido de informação para saber quem foi, quem pagou, quem está pagando e por que aconteceu a impressão todos os carnês e não foi distribuído para a população. Isso que é triste. É o pior ainda. Foi para onde ainda? Foi jogado fora? Se levasse ali para minha empresa ali, te garanto que pedisse ao seu Tatá do Bramil, poxa, tá aqui os carnês, pode deixar aqui, as pessoas quiserem pegar, pode pegar. Ele faria com o maior prazer, qualquer pessoa faria. Que ajudaria a população, ela não sairia para ir para o computador. Tem a Secretaria de Olaria, tem o conselheiro, tem aqueles pontos. As escolas, poderia para as escolas municipais. Teria como, né? É difícil. E acho que para a gente fechar hoje o programa, tem um projeto de lei muito bacana que foi apresentado ontem por você lá na Câmara, que é a questão da proibição do corte de energia elétrica e água para as pessoas hipossuficientes, né, que são consideradas aí que não têm condição de pagar a sua conta de luz ou de água, principalmente aquelas que necessitam para a sobrevivência, né, que tem um aparelho, um remédio, uma geladeira, e as instituições filantrópicas também que dependem do serviço e cuidam até de um volume maior, né, de pessoas que necessitam dos serviços que a gente diz que aí é o mínimo, é o básico para sobrevivência humana, e que foi assim articulado bem de uma forma bem bacana, até os seus colegas ajudaram. O debate foi muito importante. Eu queria que você falasse da lei e como que foi isso aí. Se todos os debates, né, para a aprovação dessa lei fosse uma prática, um carisma da Câmara, seria muito importante para Nova Friburgo. Debateram emendas, todos, e com alto nível, né, de pareceres, de busca da Constituição, com confirmamento de pareceres de jurista, com substância. A gente tem que dizer assim, né, quando a gente faz a primeira leitura, não é que não vai haver o corte pode acontecer, mas só mediante determinação judicial, para os casos específicos. E se não houver, o que o corte, questão que você falou. O que eu digo é o seguinte, qual é a verdadeiro sentido da lei? Tirar a possibilidade das concessionárias unilateralmente. O que é unilateralmente? Por livre e espontânea vontade dela, por um fato acontecido,
que a pessoa tenha hipossuficiência de pagar a conta, que ela comprove essa situação. Já vou explicar o que é hipossuficiência para poder pagar. E aquelas pessoas que dependem de um equipamento para fazer que a sua vida continue. A gente faz o tratamento em casa, em casa. Home Care, né? Então você tem os hospitais, Remédios, você tem as pessoas que têm balão de oxigênio em casa, você tem os abrigos, os asilos. Essas pessoas não podem sofrer corte de energia elétrica e de água por vontade da concessionária. Ela tem que ter uma determinação judicial. Porque às vezes realmente tem uma dificuldade financeira para pagar. Você quer ver? Esse é o sentido. A gente não está criando o calote no sistema da concessionária. Todo mundo deixar de pagar. Não. Nós criamos uma condição que eu acredito que seja justa e digna. Por quê? Vou dar um exemplo. O que é hipossuficiência? A pessoa não ter condições de fazer o pagamento porque algo aconteceu com os rendimentos líquidos dela. É justo o Estado do Rio de Janeiro deixar de pagar os salários dos seus funcionários? Não é justo. É legal? Não é legal. Mas aconteceu. Essas pessoas que não estão recebendo os seus salários em dias, com força, com base nessa nossa lei, ela vai escrever uma cartinha e protocolar junto a Energisa e a Água de Nova Friburgo: olha, enquanto o Estado do Rio de Janeiro não regularizar os pagamentos em dias do meu salário, eu não posso sofrer corte de energia nem de água. Não tem condição de pagar. Não quer dizer que essa pessoa vai deixar de pagar. Ela vai, o cidadão brasileiro gosta, ele é honesto, é sério, ele vai pagar. Mas ele vai chegar a um ponto que ele vai ter um momento que ele não recebeu nada, tem uma prioridade para uma coisa, ele não vai pagar a conta de água e de energia naquele momento. Então, exerça o seu direito a partir do momento que essa lei for sancionada. Aprovada pela Câmara já está. Agora aprovada, só falta a sanção do prefeito. Você tem o direito de procurar a Energisa e a Água de Nova Friburgo, e todas as vezes que você conseguir comprovar. Estou dando um exemplo: o não pagamento do Estado do Rio de Janeiro em dia com salários com seu funcionário. Mas uma pessoa que tem uma doença grave, de repente, que teve que destinar grande parte do seu recurso para o tratamento, requisita o não corte em função da lei tal, e que naquele momento, do dia tal ao dia tal, ela vai prorrogar o pagamento, vai negociar, dividir, pagar um atrasado, outro em dia, mas ela não pode. A gente foi questionado, ela não pode sofrer Facebook o corte sobre isso, né, Ricardo? Então quem não pagar, o povo, as outras pessoas que pagam em dia vão pagar? Não, a lei, pagar de alguma forma. A lei não isenta a pessoa vai pagar, só que ela não vai poder sofrer o corte unilateral da concessionária. Assim como o Estado vai pagar o Assim como o Estado vai pagar o retroativo. Vocês não entenderam? Quer dizer, pagar, ela vai pagar. Se eu sou funcionário público do Estado, sei que tem uma grande chance de não receber o meu salário no mês que vem, essa lei em vigor, que entrou em vigor, que foi votada ontem na Câmara, ela ampara essa situação. Requisita, entra com uma cartinha destinada à Energisa, informando seu nome, sua matrícula, informando: eu sou funcionário público do Estado e durante esse período, da agora até daqui a tanto tempo do Estado só vai poder regularizar o pagamento do meu salário, eu solicito que não seja efetuado o corte unilateral pela companhia. Se acontecer de atrasar 6 meses, 3 meses, a companhia tem que entrar na justiça para cobrar. Ela não pode efetuar nenhuma sanção contra essa pessoa, entendeu? Isso para as pessoas que tenham possibilidade de não estar com dinheiro, com recurso. Agora, o outro lado também, todo usuário usuário para mim é o hospital, é clínica, é o asilo, é a casa dos pobres, a FAP, todo usuário que mantém em seu estabelecimento ligado um equipamento, seja balão de oxigênio, freezer para manter congelado remédios, qualquer tipo que tenha, que precisa da eletricidade, da água, a lei agora sendo sancionada requer imediatamente a Água de Nova Friburgo e a Energisa, com base na lei, que os senhores não poderão sofrer corte por vontade da concessionária. A lei sendo publicada, a gente até pode eu vou encaminhar ofício para o Asilo São Vicente de Paula, para o Laje, o Amor Jesus, a FAP, eu não sei se a FAP
tem equipamentos para manter as pessoas, respiradores, balão de oxigênio, freezer para manter remédios ligados. Essas pessoas, por força da dignidade... Até aconteceu há pouco tempo, né, Ricardo, uma situação dessa. Agora o asilo, a Casa de Pobres São Vicente de Paula, ela sofreu a obrigatoriedade ou a sanção de que iria cortar a energia se não houvesse o pagamento. Isso, a partir do momento que a lei for sancionada e a casa, o asilo, ir lá na Energias e na Águas de Nova Friburgo, requerer o seu direito informando para a empresa que o asilo ou qualquer usuário, ele tem dentro do seu espaço um equipamento que é necessário para a manutenção da saúde e da vida humana, essas entidades elas não podem mais sofrer o corte unilateral por vontade da concessionária. A concessionária vai ter que ajuizar uma ação e pedir ao juiz a determinação de corte. Talvez eles até abonem o pagamento, né, Ricardo? Isso. Não sei, né? E além do mais, a lei ela trouxe, e você vai ver que também que ela trouxe dentro do segundo comando dela, o reconhecimento pelo município de Nova Friburgo. Isso que eu julgo ser muito importante. Acredito que essa lei, uma vez sancionada, ela vai ser uma ferramenta de trabalho muito importante, tanto para o judiciário, Defensoria, Ministério Público, de que, a partir do momento da edição da lei, o município de Nova Friburgo reconhece que o serviço de água, esgoto e energia elétrica é de essencialidade à manutenção da saúde e da vida humana. É a dignidade, né? Então, a gente vai dar um grande passo. A gente está indo, Nova Friburgo está seguindo com a formação de um conjunto de leis que está dentro do pensamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Supremo Tribunal de Justiça e do STF. Quer dizer, a gente tem que tirar essa situação de que a gente pensava, vamos dar um exemplo, porque não sei se vocês lembram, há um passado recente, até tem um ano, uns 2 anos atrás, houve uma reportagem comemorando não sei quanto tempo do Código de Defesa do Consumidor, né? Aí fizemos uma reportagem com o advento, com a lei do Código de Defesa do Consumidor para frente e como eram as relações de comércio entre o cidadão e o comerciante para trás. Tem coisas que a gente cai para trás, como era antes do Código de Defesa do Consumidor. Você foi comprar uma televisão numa loja, a televisão não estava funcionando, ela estava com defeito clássico que não ligava. Mas estava dentro da embalagem, todo mundo tinha, você comprou. Qual era a opinião da pessoa? Ele não conferiu na hora, comprou, problema dele, não é problema do comerciante. Olha como a concepção, com o advento da lei de defesa do consumidor, mudou as responsabilidades. A gente tem uma concepção... Agora tem até garantia de 1 ano. 1 ano, mas a gente tem hoje uma concepção, do que é a relação consumo com a concessionária, como se a gente estivesse vivendo ainda há 60 a 50 anos atrás, dentro de um Estado ditatorial, dentro de uma situação econômica que primava ao concedente, ao poder público, ao empresário de grande poder, o direito. Aqueles que iam comprar que tinham que exigir na hora o seu direito. Se não exigisse, botou debaixo do braço, levou, problema seu. Então você comprava gato por lebre e a coisa acontecia. Por que nós estamos pensando nisso? O sistema de concessão pública mudou. Ele não está mais na mão do Estado. Ele está na mão de capitalistas, de grandes empresas que investem e têm um retorno, um lucro muito bom. Então, a gente tem que começar a regular essa forma de se consumir e limitar o direito dessa concessionária dela agir. Né? Nós não volto a falar, não estamos instituindo calote, não estamos isentando ninguém, só estamos dizendo assim, o limite seu de agir nesse aspecto aqui só vai até aqui, não pode ir além. Então é essa a situação que a gente tem que dizer. É uma adequação às realidades. Ninguém vive mais. Muitas outras até precisam, né? Ninguém vive mais. Ninguém vive mais sem energia elétrica e sem água tratada. É essencial a manutenção da vida humana. Até houve questionamento que estaria mudando, mexendo na concessão, mas não está fazendo nada. A gente está regulando e limitando. Aí você diz, é digno que uma pessoa que tenha um balão de oxigênio em casa, precisa ter um freezer ligado 24 horas para manter os seus medicamentos congelados, essa pessoa
ela era funcionário do Estado do Rio de Janeiro ou ela era do fundo de pensão do município de Nova Friburgo que caiu numa situação, estou dando um exemplo hipotético, caiu numa desgraça econômica, o município e o Estado, ela deixou de receber. Essa pessoa pode sofrer o corte? Olha o pensamento, é desse sentido que a gente tem que começar a pensar. Essa pessoa não pode sofrer um corte. E muito menos um corte de qualquer... Vida vale muito mais. Não, muito menos um corte de uma pessoa, de um diretor, vai lá e corta, não pagou. Poxa, não tem sentido. Vamos analisar, né? Vamos analisar. Mas aí também as pessoas têm que buscar o direito lá, né? E outra coisa, as contas de energia elétrica e as contas de água, elas vão trazer dentro do seu corpo o número dessa lei e o reconhecimento do município de Nova Friburgo que a conta de energia, que a conta de água e esgoto, que o serviço de água e de energia e de tratamento de esgotos, o município reconhece eles como essenciais à manutenção da vida humana. Não corte. Não poderá haver corte aleatório ou corte unilateral. Isso é para as pessoas começarem a entender a responsabilidade que é esse serviço. E que não estão mais na mão do Estado. Está na mão de pessoas que estão ganhando dinheiro. Senão não estariam aqui. Claro. Já tinha entregue a concessão. É verdade. Não é verdade? Então é esse sentido. Para que seja aprovada mesmo. Porque nós estamos falando assim bem exaustivamente isso, principalmente dando um exemplo da possibilidade do município, do Estado, ou a própria empresa que a pessoa trabalha quebrar, falir e a pessoa não passar mais a receber o seu salário. Essa pessoa, naquele momento, ela pode ter diversos bens em volta, mas ela não tem liquidez, ela não tem hipossuficiência no bolso, dinheiro que dê para pagar. Essa pessoa não pode sofrer o corte arbitrário. E vai renegociar depois, vai negociar o caso, a justiça vai determinar como que vai ser feito. Como que vai ser feito. Aí o juiz vai sopesar, vai ver, não, de fato. Esse exemplo do Estado do Rio de Janeiro não pagar, essa lei entrando em vigor, ela já vai ajudar muitas pessoas. Muitos funcionários públicos do Estado estão passando dificuldades. O Dornelles liberou até R$2.000 de pagamento hoje, o resto não sabe quando vai pagar. Quando vai pagar. Então essas pessoas precisam de uma lei, senão elas estão dentro de casa, o Estado não paga ela e o concedente do Estado vai e corta seu principal serviço que vai de manutenção à sua saúde e à sua vida. Não é? Então, num país democrático, num Estado de Direito, a gente tem que ter leis que façam o peso e a medida para equilibrar essas relações. Né? Então, se a gente reconhece que o Estado quebrou e ele está em dificuldade, a gente cede um pouco, as outras situações, eu digo mais, o funcionário nessas condições não deveria pagar multa, não deveria, porque ele não está recebendo juro e correção, nem multa pelo atraso do salário dele. Né? E é fácil, todo funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, ele é lá, o contra-cheque dele, com uma cartinha requerendo, já está comprovado, precisa mais o quê? Precisa o juiz dizer que aquilo é o certo? Não, acho que esse reconhecimento vai ser muito bom. E o que é gostoso, a gente começa a enfrentar algumas situações em que alguns pensamentos, principalmente da nossa Câmara, da maioria de alguns vereadores, não, isso é imexível, isso só quem pode mexer é a União, isso só quem pode mexer é a ANEL. É constitucional. Ora, a gente tem lá na Constituição diversos artigos, o principal que eu digo é o artigo 196. Todas as leis que visem a proteção da vida, da saúde, elas estão em superior estado de qualquer outra situação que possa estar conflitante. Eu não tô mexendo nas relações de concessão, do valor. Eu tô limitando o direito da concessionária de agir numa relação de consumo em que aquele consumidor ainda está deficitário, ele está no estado ruim, está lá embaixo. Então eu estou trazendo ele para cima para ver o equilíbrio. Então a Constituição te ampara, né? Minorias, né? Sim, não é todo mundo, não é todas essas situações. É o que o doutor Renato até comentou ontem, lá no seu parte, lá da sua lei. A gente que é trabalhador, que paga, né, quer pagar suas contas em dia, não é que vai todo mundo recorrer a isso, burlar de alguma forma e não vai pagar sua conta, agora também não vou pagar minha conta. Tem que ser comprovado e as pessoas honestas vão continuar pagando suas contas. Então, essa lei entrando em vigor, requisito, eu já vou, até quando ela entrar em vigor, vou tirar cópias delas e vou encaminhar principalmente aos hospitais, às clínicas, aos asilos, e nas concessionárias, nas entidades civis que mantêm esse tratamento, máquinas à disposição da população
oxigênio, Isso é importante. diárias, essas coisas todas. E a gente divulga aqui também, a gente aguarda essa sanção, né? Quer ver? Você vê como é que a interpretação é difícil? É muito fácil a gente ler essa lei e a gente vai ter as críticas assim, isso não resolve de nada. Isso só vai criar uma coisa. Quem vai pagar essa conta de quem não pagar essa conta? Poxa, eu acredito que a gente não está solto, a gente não está vivendo numa ilha, nós estamos todo mundo juntos, né, dentro de uma sociedade. Quando a gente pensa em viver em sociedade, a gente tem que ter esse equilíbrio harmônico. Se uma coisa desequilibrar, como é essa situação... Será que é justo? É justo. Né? Né? Eu acredito que a Energisa e a Águas de Nova Friburgo não vai entrar com a ação de inconstitucionalidade dessa lei. Sabe por quê? A lei traz a responsabilidade do cidadão ir lá e comunicar. Olha, eu estou com uma comprovação que está funcionando na minha casa, equipamentos que vai manter a vida de fulano de tal, o médico lá, e ela vai cadastrar. Esse consumidor, vocês sabem, não pode faltar energia e nem água. E vocês não podem cortar, só por ordem judicial. Então, isso vai ser um trabalho até melhor, de melhor organização, para a gente poder saber aonde estão todas essas pessoas precisando dessa identificação. Acredito que o município de Nova Friburgo não deva ter hoje, vamos dizer assim, o tamanho de quantas pessoas dentro do seu lar estão hoje com equipamentos funcionando. Eu acredito que não tem esse conhecimento 100%. Verdade. De repente, essa lei vai trazer esse conhecimento, principalmente as duas concessionárias. E pode até ampliar o serviço, né, de alguma forma. Sim, eu vejo isso, é uma obrigação, é mais uma coisa a fazer, mas vamos dizer assim, é uma obrigação que traz responsabilidade social para a empresa. Né? Então, eu acredito que a maioria lá de alguns vereadores dizem que a lei é inconstitucional e ela não vai vingar. Eu acredito que essa lei ela vai ser mantida, não vai ser tida como inconstitucional. Não. Vamos torcer para isso. Estamos aí no final, né, Ricardo? Deixar para você falar suas considerações finais, seus abraços, convidar o pessoal para a semana que vem. Nós falamos bastante hoje, né? Ainda tem mais coisas para falar. Tem mais coisas para falar ainda, né? A gente tem umas leis importantes. Nós entramos com uma lei agora recentemente com a isenção de pedágio, né, para algumas situações. Emergências, né? Não só emergência, né? As pessoas que trabalham, transportador autônomo, as empresas transportadoras, taxista, o idoso, isenção 60 do anos, né? e o deficiente físico, mas com placa de Nova Friburgo. O veículo tem que estar emplacado em Nova Friburgo para poder ter essa situação. Mais uma que em breve a gente traz para cá. Vai ser uma boa briga. Não pode. A gente tem que começar. Ontem, diversos vereadores tiveram esse mesmo pensamento. Nós temos que começar a criar um conjunto de leis que force os nossos tribunais a dizer se ela é inconstitucional ou não, se é constitucional. Até para quê? Para a gente adequar, renovar o direito da gente, fazer com o direito ele se aflore. Verdade. Né? Porque o direito, a lei vai ficando passada, os entendimentos vão mudando, mas a nossa vida ela vai se transformando. Tem que se adaptar e nós temos que fazer essa transformação. Ficar com aquela situação, com medo de que isso é inconstitucional, pensando no Código Civil ainda para trás, eu fico com medo disso. A gente tem que enfrentar determinadas situações. Muitos vão falar, isso ainda é tímido. Eu acredito, é muito tímido ainda essas alterações, mas nós estamos enfrentando um contrato. Vamos lá. Nós estamos enfrentando as concessões. E à medida que essas pequenas leis esparsas começam a criar um conjunto de direito que equilibre, né, a balança desse consumo entre a concessionária e os usuários, a gente fica melhor protegido, né? A população tem mais direito a ser exigido. Alguma coisa vai surgir e alguma coisa vai melhorar quando a gente tiver coragem de enfrentar isso com um pensamento novo. Isso, claro. Né? Porque a Constituição... Não pode manter só o vem a nós, né? É que eu sempre falei com essa lei. A ANEEL não legisla, a União não legisla. O Estado do Rio de Janeiro não legisla. Eu não estou legislando para nenhuma cidade ou nenhum estado fora do âmbito do município de Nova Friburgo. Então, essa lei ela é constitucional. Eu não estou mexendo nas relações de consumo, não estou mexendo nas relações de contrato. É porque você sabe onde você está, né? Apenas estou limitando direitos, concedendo direito e limitando direito. Se a concessionária tinha direito de cortar para essas condições aqui, não. Entendeu? É isso que a gente está fazendo. Então eu não vejo inconstitucionalidade nessa lei, mas
reforçando ela. Vou agradecer aí a atenção de todos, a gente está na hora de fechar o nosso programa. Agradecer a atenção, foi muito bom hoje o debate, passamos bastante coisas que é função real do vereador, sem aumentar, sem diminuir, trocando assim palavras mesmo para a gente poder fazer o entendimento. Agradeço muito a atenção de vocês e convidando vocês para vir assistir o Ideias em Debate na próxima semana. Isso aí. E todos os dias aí na programação da TV Friburgo, uma reprise do nosso programa para você que por algum motivo não assistiu, né, a edição ao vivo ou não conseguiu aí acessar a internet. A gente está aí durante a programação toda semana da TV Friburgo. Agradeço aí a produção de Zé Manuel, Mário Ozan, Lucileia aqui na técnica, Marcelo hoje aqui nos bastidores, Pininha, Gabriel e Pedro, nossos companheiros aí de luta diária, e a todos vocês, claro, que sempre participam nas redes sociais, pelo telefone, né, estando sempre aí mandando as sugestões, pedindo, cobrando, e vamos lá, a gente vai, né, da forma que dá, a gente leva, né, Ricardo? Isso aí. E aí na próxima semana, mais um programa ao vivo aqui na TV Friburgo para você. Uma ótima noite, obrigado pela companhia e até a próxima semana. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui na próxima semana. Isso aí, até lá.